eu vou virar youtuber de tanta coisa que eu tenho no YouTube. Sim, mas todos com 1 ou 2 visualizações. Ah, mas é mais que nada. Vai ter que Mas começar a daí, fazer as playlists das aulas, das Já fiz! disciplinas. Já fiz! Aí daí show, ele fez, pior que tá organizar. bonitinho. Eu fiz, cara. Pensa que não, eu sou. Tipo assim, somos pobres, mas somos limpinho. Fiz todas as playlists lá e tal. Tu vê por disciplina. Imagina se algum dia alguém descobre uma aula boa ali, explode. Tá, mas eu não quero explodir. Não, daí vai poder monetizar. Não, não, não. Voltei. Tinha caído. Negócio é criptomoedas. Vamos botar na cabeça que é isso. Ações vai terminar. Não, para, velho. Tô estudando um negócio agora, velho. Isso aí. Para. Muda. B3, a Muda. B3 não vai. Para, não, para. William, Vai Ele não vai vá. acabar. William, Não, mas o pior é que assim, a leitura Larga é a esse mesma. estudo, larga esse Não, estudo. mas a leitura é a mesma. Eu já vi isso. Tipo, a forma de tu ler, por exemplo, eu tô falando de padrão de Sim, Kindle, sim. por exemplo, de gráfico. É o mesmo. É o Então, mesmo, isso é tá o ok. mesmo. É o A mesmo. Então tá forma dele ok. é a mesma. Só que tu tá num mercado volátil 24/7, 365. É isso aí. Cara, não tem o que fazer, velho. Eu não tenho banca pra criar uma conta numa corretora internacional e começar a William, achar com cripto. aí Então. que tá, William. Binance. Isso aí que tá, William. Mas Os Binance é cara, opção binária, cara. Eu não quero mexer com opção binária, é muito furada. mas William, daí os caras estão começando sem ter Cara, nada. Binance é o melhor, é o único do planeta que tu consegue fazer qualquer transação de criptomoeda. Tu Não, começa eu com um sei, cara, mas é centavo. opção binária, cara. Por quê? Como binária, tu disse? Não, na Binance é com 80 pila. Capaz, eu botei 10. Não, depende da moeda, homem. Tudo depende do que tu quer comprar. Acho que não, acho que é $2, $1. É, eu Sim, botei mas 10 2 reais para ver dólares se é eu nada. conseguia. Não, e Cara, eu não sei. um Até amigo onde meu eu me vi falou opção assim, ó, binária não é. investe em tal moeda. Um dia ele me falou brincando assim, ó. Um dia não, segunda-feira. Investe em tal moeda e depois me dá 5% do lucro. Não fiz nada, só tava brincando com ele, né? No outro dia ele disse, dá uma olhada na moeda que eu te falei. De um dia pro outro, tinha valorizado 13%. 13. Isso faz tempo ou Nesse foi caso foi recente? pouco ainda. Foi agora, de segunda para Ah, terça. então foi. Nossa, como é que é o nome dela? Eterno. Não, ai, Ether. Não, Cardano. não foi essa? Não. Ah, É da Cardano? Cardano. Cardano. Cardano? Sim. Cardano vai explodir, cara. Compra a Mas é moeda. que daí agora tá surgindo as metacoins, as mais não sei o que. Daí Tem as de explodiu de jogo também. novo. Eu tenho que Vai dizer que eu dar. acho que a gente tem que se ligar nesse negócio, que o futuro é isso aí. Olha, pra quem quer investir, vale a pena. Foca nisso aí, faz um curso disso aí, estuda, Cara, é vê como isso é que aí, velho. Eu funciona. quero ser day trading, cara. Eu já larguei Mas, de mão cara, de Tu day quer perder 5% trading. da dinheiro, né? carteira tá Eu valendo. quero. Não, mas Todo mundo fala cara. isso até hoje, eu tô só ganhando, então. Cara, assim, ó, começa com isso e termina na pirâmide. Claro. Barbada. Não, mas tu operando um negócio desses com sensatez, tu não quebra. O problema é a empolgação, a loucuragem. Cara, é isso que. Gerenciamento de risco. É Por isso aí. exemplo, o meu gerenciamento é 2-1. Tipo Uhum, assim, a minha. Vamos dizer assim, se a minha meta for R$ 1.000 por dia, no momento que eu perdi 500, parei. No uhum. momento que eu alcancei 1.000, parei. Sacou? É gerenciamento de risco. E é isso, cara. Só que é difícil, né? Os caras acham, tu vai ganhar dinheiro fácil. Não. Os caras soam, Jay. Soa. É, Eu transpiro, cara. Eu entro numa operação. É, que a Isso que eu tô questão fazendo do day operação de um trade é isso. contratinho de R$ 100 no máximo, velho. E eu, tipo assim, Day- eu fico transpirando, assim, cara. O bagulho é É que louco. day trade é isso, cara. Tu tem que ir na suposição de que aquilo vai subir no teu dia. Não, cara, tu faz uma leitura, velho. Tu não faz assim, eu acho que vai. Não, tu tem um padrãozinho igual Sim, mas qualquer a tua outra. leitura ainda é um, eu acho. Tu não é, tem como ter mas, certeza. Não, é, óbvio, né? Mas mas eu isso é acho, qualquer coisa. eu acredito naquela história. O Harari fala muito que não existe intuição. Não sei, leiam os livros desse cara. Ele diz que não existe intuição. Intuição é um algoritmo genético que tu vai repetindo as coisas e vão dando certo, e tu começa a te dar conta, digamos, tu estava numa rodovia, um carro atravessou e tu bateu. Aquilo foi um choque tão grande psicológico para ti
que qualquer carro que atravessa, chega perto assim, tu já te dá conta e desvia. Eu acho que o trader, ele também vai criando isso. Ele vai ficando mais sensível. Claro, ele vê uma. Ah, tem uma tendência disso ocorrer. Opa, fica de olho nessa daqui. O nosso É cérebro é um quase algoritmo isso. genético, né, cara? Ele vai girando assim e vai evoluindo por uma inteligência não artificial, uma inteligência biológica. Inteligência biológica. É, mas é, né, cara? E tu vai É, ficando bom na coisa. Por que que tem caras que são muito bons em negócios? Os caras não são mágicos em negócios, os caras não têm feeling para negócio. Eles foram fazendo e foram entendendo que tais atitudes levam para tal lado e tu vai pegando um macro desenho daquilo e tu não erra mais, ou tu erra Tu pouco. pega em 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Tu Exato. pega. Experiência. É experiência, o próprio feeling. Não é um feeling, mas é uma. É, sim, Ah, eu sim. sei que se eu fizer assim, vai dar. Uhum. É isso aí. É isso aí. Só que Então, o problema é William, tu tem que perder pra ganhar. William, tu tem que aceitar perder. Tipo assim, essa semana, hoje é quarta, né? Segunda e uhum, terça foi loss. Eu tomei loss, eu perdi. E de uhum. boa, estava no meu gerenciamento de risco. Hoje eu ganhei. Eu já recuperei o que eu perdi ontem. Viu, William? Saca? Lê o Andar do Bêbado. Tu que tá trabalhando com isso. Ai, eu Sério, tenho uma. Cara, não, eu tenho um monte de livro que tá na minha lista, só tá. que assim, Mas não tô lê conseguindo ler nada esse. agora. Tá, mas lê esse Não, agora. vou colocar na Não, minha Bota lista. esse no topo da pilha e tu tá leia. entrando nesse meio, cara. E daí tu vai entender. O Andar Saquei, do saquei. Bêbado fala da aleatoriedade. É muito interessante. Muito interessante. Bah, pro cara que quer entrar assim, tu te abre assim. Ó. Tá, gente. Aleatoriedade que não existe. Não. Ele alega que só tudo é aleatório. Por mais que a gente tente formar um padrão, vai depender muito da sorte. Porque o padrão, segundo ele, não existe. O Andar do Bêbado arrebenta com toda a teoria hidrológica. Ele diz, Oba! ele diz que não existe padrão. É tudo. O que governa o mundo é a aleatoriedade. E o mundo só é mundo por causa disso, porque ninguém consegue desenhar, prever. Sim. Cara, e daí ele começa, assim, ó, ele começa muito falando e tal, e depois ele vai para cálculo, daí tu pira, porque os cálculos batem. É uma doideira, é uma doideira. Tipo assim, muito de concursos, de escolher esse ou aquele. Ele fala muito de um cara que era muito bom num jogo lá, do osso, não sei o que, nem lembro o nome daquilo. Um cara lá da Grécia. Ele ganhava sempre. E ele desenvolveu um padrão, mais ou menos o que o William falou, com nível de risco. Ele não perdia. Mas ele não sabia jogo, não era o jogo que ele sabia. Ele desenhou uma forma de sobreviver àquilo. Ele desenhou um padrão aleatório não aleatório dentro dessa Aham. aleatoriedade. Isso aí que ele fez. Ele perdia às vezes, ganhava, mas ganhava mais do que perdia. E Sim. era tudo porcentagem. Esse é o rolê, né, cara? Tipo, eu tento, o ideal é tu olhar pro mês, né? Tu tem que Uhum, ganhar mais do que tu perde. Mesmo, tipo assim, nesse meu gerenciamento, né? Digamos que eu acerto 50% só. Só uhum, que, tipo, 50% dos meus dias são bons e 50% são ruins. Por exemplo, se tá. eu for com 1000 pra bom, dia bom, 1000. Cansei 1000, parei, show. Dá, em 20 dias, 50% dá 10 dias, dá 1000. Uhum, 10 mil reais, beleza. Aí, em 10 dias eu perdi 500. Que até ali eu tá. aceito perder 500, depois parei, dá 5 mil. 10 mil menos 5 mil no mês ainda tenho 5 mil. Então, a teoria é essa, né? Tá. E tu tá operando aonde, William? Eu tô operando na B3 mesmo. Tu diz Direto? o quê? O software? É, Diário. Diário. tá. Diariamente. Daí a corretora é Toro. E daí, tipo assim, pra mim operar na B3 usando o programa lá que é Profit Pro, se eu operar um contrato por dia, ele é de graça. Tá. Senão tu tem que bancar, daí tu vai ter mais um Senão é custo 7 nesse teu reais. por Senão é 7 contrato. reais. Não, é por dia. Por exemplo, assim, eu operando um contrato no mini índice ou no mini dólar, no dia, eu já não pago mais nada, entendeu? Aí tem só as taxas da B3, que é, se não me engano, 10 centavos por operação, um negócio assim. Não lembro quanto que é as taxas da B3. É isso só. Vamos fazer Professor, eu um. tenho uma dúvida. Ah, A manda. prova valia 30 ou 40?
Eu errei, era 40. Eu já mudei a Ah, nota. tá. Ah, beleza. Se tu olhar no aplicativo, já tá tua nota real. E o gabarito tem, cara? Eu fiquei Não. muito na dúvida numa questão. Mas eu te mando, me manda depois que eu te mando. Eu não Beleza. posso mandar o gabarito, porque como é Não, online, era a questão do desenho aquela, que tinha um tá, mas desenho lá, eu fiquei... Ah, tá, beleza. não esquece. Tá. Tá? Vamos fazer um pause agora durante a nossa parte holística da disciplina. Vamos focar na aula e Na aula, esquecer o resto. porque deve ter muita gente furiosa com a gente aí. Daí nós passamos a disciplina e depois voltamos para os nossos assuntos de resolver o problema do mundo. Ou nosso. Cara, sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que criar um podcast. Vamos criar um Eu não sei podcast? fazer isso, mas vamos, eu participo. Bora, eu vou. Ano que vem eu quero fazer um. Tá, sou Se der parceiro. certo. Tem uma gurizada aqui da cidade, uns gurizão de 15 anos, assim, que eles têm um programa na rádio. Meio-dia. Aquele que tu foi? É. Cara, Ah, é tá. muito massa aquilo, cara. Eles ficam lá falando fiado. Só que eles são, Cara, eu... são os piazão, assim, sabe? Tipo, eles vão até um ponto, assim, mas é massa, cara. Deve ser bacana tu ir lá conversar todo dia, chama um Loki lá e vai ouvir o que ele tem pra dizer. Uma vez por semana, não é todo dia. É tipo os caras do Pretinho Básico. Tem emprego melhor que aquele, cara, tu receber para dar risada e tirar sarro dos outros. Dar risada, contar piada e ficar tirando um com o outro. Ah, sonho. É o que o cara faz de graça. Vamos lá. Temos 3 aulas, então. São 3 aulas de escoamento, ok? Deixa eu baixar esse volume que está atrapalhando. Passamos ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, todos os fenômenos, as fases do ciclo. E agora a gente entra na parte que junta tudo isso para formar o escoamento, que é o que nos interessa, é a água em forma líquida acima da superfície da Terra, que eu preciso ou dirigir ela para um ponto ou dirigir para outro para eu usar ela. Ou eu quero ela ou eu não quero ela. Quando eu não vou querer inundações, etc., afastada de algum lugar, ela pode estar em excesso. Quando eu vou querer abastecimento, muito mais usos daí, indústria, navegação, seja lá o que for. Então, estamos pegando tudo o que foi estudado até agora e transformando em escoamento. Primeira aula hoje, nós vamos trabalhar com hidrograma. É uma aula exclusivamente de hidrograma. Nós vamos fazer 3 tipos de hidrograma. Talvez seja, quem não seguir nessa linha, seja as únicas vezes que vocês montarão hidrogramas, porque quem faz hidrograma são os hidrólogos, pessoas que fizeram especialização nisso, ninguém vai fazer hidrograma, mas a gente tem que saber ler. Então a gente vai ter o gráfico chamado hidrograma, vamos tirar informações disso para os projetos de vocês. Então, são 3 tipos de hidrograma. Passar todos eles, saber ler, vamos fazer 3 exercícios e voltamos pro assunto fora da casa, que daí o pessoal fica autorizado a ser retirado. Tá todo mundo autorizado também, não... Isso aqui não é uma cadeia tipo José Echeverria. O BRIC aqui é diferente. Vamos lá então, gente. Não, quero desenhar. O que é o hidrograma? Representação gráfica das vazões escoadas ao longo do tempo e um curso d'água. Então, a vazão de um corpo hídrico não é um número, é um gráfico. Então, no decorrer do tempo, ela varia. Ela vai ter um pico? Vai. Ela vai ter um máximo. Ela vai ter uma média. Ela vai ter várias informações. Mas a gente não classifica assim, o rio Ijuí tem a vazão tanto. Não, tem um gráfico. Então, a nossa hidrologia
baseia-se no quê? Nós temos uma entrada. A entrada é a chuva. A chuva gera uma vazão. Então, quanto de chuva? O nosso objetivo lá, final, mágico, eu preciso de uma chuva X para gerar tanto de água que eu vou precisar em tal lugar. Daí eu vou fazer todos os estudos de chuva, ver se tem essa chuva e ver se eu vou ter essa água disponível. Nesse ponto, a gente está um pouco mais evoluído que aquele papo inicial do Sol. Mas não muito. Porque nós vamos operar, se vocês... É meio decepcionante, mas se vocês analisarem no fundo isso que eu estou falando, nós vamos operar com estatística. E estatística são supostos padrões que sabe-se lá se confirmam. Tá? Então, é puramente estatístico, é teoria hidrológica com um profundo cálculo estatístico provando que isso existe, que isso funciona naqueles tempos. Ok? Fases do hidrograma. Então, após o início da chuva, há um intervalo de tempo, que é o retardo da resposta. Fisicamente, gente, choveu. O início da chuva ocorrem aqueles tantos fenômenos que existem. Vai ter uma evaporação inicial, que o solo vai estar quente. Vai ter uma interceptação, vai ter uma infiltração. O escoamento vai começar um tempo depois. Nome disso, retardo da resposta. Então, há um retardo um tempo após o início da precipitação para começar a vazão. As vazões elevam-se rapidamente e chegam no pico do hidrograma. Eu vou falando aqui, depois nós vamos ter o gráfico. Tá? Após atingir o pico, há a recessão, ou seja, a diminuição da vazão, aonde o hidrograma volta à condição inicial. Isso é um hidrograma. Bom, como a gente desenha? Aqui nós temos tempo e aqui temos vazão. E esse gráficozinho de ponta cabeça, tempo e precipitação. Essa precipitação aqui gerou essa vazão. Então, começou a chover aqui. Tá? A vazão já existia. Eu estou falando de um corpo hídrico, um rio. A vazão já existia. Nesse ponto aqui, ó, ponto que a gente chama de A, a chuva começa a alterar a vazão. Começa a... Aquela quantidade de água extra começa a surtir efeito. Antes do A, interceptação, evaporação, infiltração, seja lá o que for. Não quer dizer que depois do A parou. Ela continua existindo, mas começa a ter vazão. Seguiu chovendo, essa vazão foi aumentando. Chegou no pico. Vazão máxima. Essa parte vermelha aqui chamamos de ascensão. Ascensão do hidrograma. Ascensão da vazão. Depois, chegou no pico, começa a diminuir até um ponto chamado C. Isso aqui chamamos de recessão. É a diminuição da vazão. Para voltar à condição inicial. Então, essa chuva gerou uma alteração na vazão de um ponto ao outro. Ok? Informações importantes. A ascensão é muito mais rápida que a recessão. Então, esse tempo aqui, ó, de ascensão... O que é isso? Isso aqui? É. É o tal da tomada para... Então, Pobre do Felipe. Está explicando a tomada. Aqui, ó. A ascensão é mais rápida que a recessão. Então, a vazão sobe mais rápido do que desce. Isso é um dos motivos das inundações serem tão imediatas, chocantes. Certo? Seguimos no nosso andamento. Inicialmente, o rápido processo de elevação das vazões, a ascensão, faz com que o nível de água se eleve, causando o represamento do fluxo do aquífero em direção ao rio.
Teoria hidráulica lá do início. Chama-se remanso isso. Aumento de vazão. Eu aumentei num ponto a vazão e ela seguiu aumentando a montante para trás. Passado o período de pico e posteriormente o ponto de inflexão, ocorre o rebaixamento do nível da água no rio, voltando à situação normal. Então, situação normal, a partir do ponto C, situação normal. A partir de hoje, num hidrograma, temos que avaliar muito ponto A, ponto C. Então, isso é a chuva que gerou esse hidrograma. Fatores que influenciam a forma do hidrograma, a forma como ele sempre vai ser dessa forma, sobe e desce. Mas há fatores que influenciam: relevo, cobertura, modificações do rio, distribuição, duração e intensidade da precipitação, solo, ou seja, tudo que nós estudamos até aqui e o que a gente não estudou ainda influencia no hidrograma. O hidrograma é um... Quem já fez eletrocardiograma? Eletrocardiograma não é o eletro de esforço, aquele da esteira. O eletrocardiograma e teu eletroencefalograma, que é da cabeça, tu te enche de eletrodos e tira uma foto imediata do que está acontecendo. Daí tem N índices lá que o médico analisa. O hidrograma é um eletrocardiograma da bacia. É uma foto imediata daquilo. Então, as características físicas, tudo que acontece na bacia, o hidrograma sofre, ele tem sensibilidade a isso. Então, ele varia muito. Alguns dados interessantes. Deixa eu baixar esse aqui que eu tenho ele desenhado. Ó. Aqui. Ó. Entre bacias similares, então, área de drenagem igual declividade. Área de drenagem igual e declividade igual. Então, duas bacias semelhantes, tá? Em locais diferentes. Como o hidrograma age, certo? Bacias urbanas... não vou poder desenhar. Que droga. Bacias urbanas, o pico é mais acentuado e ocorre mais rapidamente. Então, nesse caso aqui, o cinza seria a bacia urbana e a bacia rural seria o vermelho. Por quê? Porque na bacia urbana está mais impermeabilizada. Basicamente isso. Menos interceptação também. Então, eu vou ter um coeficiente de escoamento muito maior que na bacia rural. Choveu, vazou. Em bacias onde há regularização, nós vamos falar disso mais adiante, mas regularização não é deixar regular, deixar da mesma forma. Regularização para nós é controlar. Então, eu tenho um rio e construo uma barragem nesse rio. Eu regularizei esse rio. Porque a vazão, quem controla a partir daí sou eu. Eu controlo quanto de vazão passa. Então, ela está regularizada. Não é, claro, momentos extremos, pouca e baixa vazão extremas, não sou eu que controlo, mas quem abre a comporta sou eu. Então, eu digo quanto passa de vazão. Certo? Então, em bacias onde há regularização, o hidrograma apresenta menor pico, sendo seu formato mais suavizado. Nesse caso aqui, ó, bacia com regularização, uma bacia normal. Por quê? Porque tu deixou mais alinhado isso. Diminuiu a variação. Quando ocorrem chuvas de maior duração, o hidrograma tende a apresentar um patamar no lugar de pico. No lugar do... ao invés de um pico. Então, nesse caso aqui, um caso atípico, chuva constante de mesma duração. O hidrograma não tem um pico. Ele tem um platô, um patamar. Em bacias de formato radial, o pico do hidrograma tende a ser mais pronunciado. Então, lá em bacia hidrográfica que nós estudamos e tal, a bacia radial, que ela tem o tempo de concentração menor.
Se o tempo de concentração é menor, o tempo da bacia é menor. O tempo que a água gira na bacia é menor. Ou seja, o tempo de pico é menor que o tempo de uma bacia alongada. Isso aqui é só para saber diferenciar um do outro. São casos extremos, os desenhos, claro, não é uma variação tão absurda, mas o objetivo é tu conseguir ver o que difere um do outro. Conseguir ler. Aqui os tempos, tá, gente? Tá tudo escritinho, mas estão aqui desenhados. É mais fácil por aqui do que lá. Tempo de retardo. Então, centro de gravidade da chuva, centro de gravidade do hidrograma. Por que centro de gravidade? Porque a forma, como eu falei, a gente está trabalhando quase com dados, não é quase, nós estamos trabalhando com o dado mais próximo possível, a gente quer chegar o mais próximo possível do real. Então, o centro de gravidade vai ser o meio daquela forma, e o do hidrograma o meio. Então, o tempo de retardo é isso aqui. Tempo de pico, centro de gravidade da chuva ao pico do hidrograma. Ó, ninguém calcula centro de gravidade aqui, tá? Passou essa vida. Ninguém mais calcula isso. Vocês têm que saber o que é. Tempo de concentração, o tempo da bacia, lembram? Tempo que a água leva do ponto mais distante ao ponto mais baixo. Fim da chuva até o ponto C. Tempo de ascensão, início da chuva, pico do hidrograma. Tempo de base, início da chuva, ponto C, ou seja, ponto C, a chuva parou de fazer efeito. E o tempo de recessão, o único que sobrou, pico do hidrograma, o ponto C. Então, só algumas formas de leitura disso aqui. Ascensão, região de pico e recessão, eu já expliquei. Então, ascensão é o aumento da vazão, pico lá em cima, recessão, a diminuição da vazão. O William, que é um cara que gosta muito do Instagram, poderia postar essa belíssima equação e dizer assim, eu faço engenharia. Isso aqui é a equação que regra a recessão. O que nos interessa isso? É a exponencial. A forma da recessão é exponencial. Ponto. Terminou. A partir daí é estatística. Bom. Seguimos a vida agora com propriedades do hidrograma. A partir de um hidrograma, eu consigo retirar o que é escoamento superficial, o que é escoamento subterrâneo. A minha leitura do hidrograma retira isso. Então, do ponto A ao ponto C, eu tenho 4 formas de ligar esses pontos. O que estiver acima do AC é escoamento superficial. O que estiver abaixo é escoamento subterrâneo. Tá? Isso é leitura. Tentem entender o que eu vou falar aqui. É meio contraditório, mas assim, ó, a área, ó, eu vou fazer o método mais simples, depois nós vamos ampliar. A área acima de AC, essa área. Tá? Eu peguei o gráfico e calculei essa área. Essa área vermelha é o volume de água superficial. Essa área verde é o volume de água subterrânea. Área igual volume. Tirem esse raciocínio matemático. A área do gráfico representa um volume físico, lá na bacia. O gráfico é uma simplificação. Então, a área do gráfico é o volume físico. Tá?
Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Vamos à separação dos escoamentos. Método 1, ok? Eu não vou ler lá, deixa eu só raciocinar qual que eu vou puxar. É o B. Tá. O que temos aqui? Ó? Primeiro, nós temos que definir o ponto A. Como é que eu acho o ponto A? Isso aqui tem uma curva aqui, facilmente a olho nu, na interseção das duas, é o ponto A. Ponto C definiremos depois. É o mais complicadinho, mas não é difícil. Então, se eu extrapolar esse A, a primeira curva aqui, ó, ela vai fazer assim. Entendeu? E a outra viria para cá. Se eu extrapolar ela, na reta que vem do pico, eu crio um ponto B. E daí eu ligo A, B, C. Método 1. Essa extrapolação do A, gente, vocês só vão fazer com programa computacional tendo a equação da curva. Entenderam? Mas a gente aqui pode, como eu falei para vocês, não é a intenção de gerar o hidrograma, a intenção é entender ele, ler ele. Então, saibam que é uma extrapolação que liga no pico do hidrograma. Temos uma outra curva aqui que eu posso ligar para baixo e na mesma reta que vem do pico criar um ponto D. Deixa eu trocar a cor. Daí eu teria o ADC, que é o método 3. Eu tenho o método brasileiro. Não é brasileiro nada, eu estou falando. Mas é o AC, reta. E eu tenho um quarto método que faz o quê? Ele faz o ADBC. Ok? Não há método melhor ou pior. Há a escolha do pesquisador. Ok? O que eu posso dizer para vocês? A partir dessa leitura, estão com cores, tá? O método vermelho, que chamaremos de 1, ele bota um volume menor superficial. Perceberam? O volume superficial é menor. Ó. Vou fazer uma riscaria do peru aqui. O volume superficial do método 1 é menor. Ó. É só isso aqui. Ou seja, eu tenho menos água sobre o solo. Isso me leva a estruturas hidráulicas menores, mais baratas, não estando com o cálculo errado. O método AC2 aumenta um pouco a quantidade de água superficial. O ADC tem muito mais água superficial. Ele te dá muito mais segurança, uma estrutura mais robusta. Qual usar? O pesquisador escolhe, o engenheiro. Temos que saber todos, como eu falei de tempo de concentração em outras aulas. A gente tem que escolher. Mais prático, AC. Mas tu vai indo para cálculos mais precisos, tu tem que melhorar isso. Então, aqui explica os métodos. Definição do ponto C. Primeira coisa, primeira forma. Calcula esse número N aqui. 0,87 vezes área da bacia na 0,2. Vai dar um número. E como é que eu vou lançar esse número? Eu vou pegar o pico do hidrograma e vou medir. Aquele valor que deu, eu meço com a régua ali. Traço uma linha, tá aqui o ponto C. Método 2. Deixa eu ver se tem desenhado. Não tem. Método 2. Calculo o tempo de concentração. Lembra? Peking, Kirpich. Calculo o tempo de concentração. Vou ter aqui uma chuva, aqui outra, sei lá como é que é a forma da chuva.
Estando calculado o tempo de concentração, eu meço o tempo de concentração do fim da chuva e vou ter o ponto C. Qual método? Os dois são ótimos. E tem um terceiro, que aí só vamos conseguir computacionalmente, que é achar a interseção dessas duas curvas. A olho tu não acha. Então, definição do ponto C. Mas por que eu tenho que definir o ponto C? Gente, o ponto C é o fim do escoamento. Eu tenho que achar ele. O A é barbada, tem uma barriguinha ali. Mas o C, ou eu calculo esse N, que é uma conta de bar, ou calculo o tempo de concentração, ou vou ir bem mais adiante e vou fazer a interseção das curvas. Todos funcionam. Certo? O que a gente está vendo aqui? Nós estamos abrindo o hidrograma, lendo o hidrograma. Tá? Isso é a leitura da informação da chuva que virou vazão. Esse aqui é o tempo de concentração. Que legal, risquei tudo. E esse aqui é o inspeção visual. Bom, média móvel, nós não vamos entrar nesse caso. Isso aqui são chuvas contínuas. Não vamos nessa linha. Vamos para o segundo ponto. Esse primeiro, o que nós vimos até aqui é chamado hidrograma observado. Basicamente, a chuva gerou uma vazão. Por vários tempos, os pesquisadores foram lá, estudaram, bababá, e chegaram à conclusão que o gráfico daquela bacia, o hidrograma é esse. Ok? Temos o gráfico da bacia, o hidrograma, mas nós podemos melhorar ele. Podemos fazer a engenharia entrar nele. Que daí, a engenharia é a matemática e o cálculo. Que daí o primeiro é chamado hidrograma unitário. Hidrograma unitário é feito a partir do hidrograma observado. Ele é uma coisa fictícia. Mas por quê? Eu vou considerar uma chuva unitária. É uma chuva, não é a chuva lá desenhada exatamente como ela ocorre. É uma chuva específica, de tanto. Por quê? Porque ele vai ser um hidrograma coringa. Geralmente eu pego valores cheios, 1 hora, 10 minutos, seja lá o que for, depende da bacia. Mas, qual é o objetivo do hidrograma unitário? Eu vou ter um hidrograma para uma chuva de 1 hora. Depois nós teremos propriedades do hidrograma unitário que vão nos dizer o quê? Por exemplo, se eu precisar uma chuva de 20 horas, é 20 vezes o hidrograma unitário de 1 hora. Ele passa a ser um X. Eu posso trabalhar com ele. Certo? Então, o hidrograma unitário é produzido a partir do hidrograma observado. Ele já é um cálculo matemático. Mas eu preciso do observado, senão não gero ele de forma alguma. Então, temos propriedades que nem a multiplicação tem, a divisão tem, a integração tem. Quais as propriedades do hidrograma unitário? A duração da chuva não muda. Assim como a duração do hidrograma também não muda. Duração da chuva e do hidrograma são constantes. Percebam que a chuva aumenta. Ó. O hidrograma muda o pico, mas a altura de chuva, não, a duração da chuva e do hidrograma não mudam. A duração é constante. A proporção de aumento da chuva, aumenta o hidrograma. Então, se a chuva aumentou 2 vezes, o hidrograma aumenta 2 vezes. Proporção. Chuvas consecutivas geram hidrogramas consecutivos. Então, a chuva 1 gerou o hidrograma unitário 1. A chuva 2, o hidrograma unitário 2. Se fosse hidrograma observado, gente, essa chuva inteira aqui geraria um hidrograma só.
Isso são propriedades. Como eu estou usando cálculo, são coisas que o hidrograma nos permite fazer. Como eu calculo o hidrograma unitário? Eu tenho uma sequência de fórmulas aqui. Nós vamos fazer exercícios, mas eu tenho no final um resumão disso aqui. Como se faz? Receita de bolo, ok? Ideal para todo aluno, todo pesquisador, todo engenheiro entender o cálculo. Mas minha forma de fazer eu vou mecanizar isso e a partir da mecanização vou entender. Tem pessoas que são diferentes. Eu estou dizendo como eu faço. Eu mecanizo o cálculo e depois eu começo a entender de onde veio cada coisa. Mecanizar não é decorar. Eu preciso entender a estrutura do cálculo. Por isso que eu fiz aquela tabela. Gente, tudo que a gente faz é subjetivo. Então, funcionou para mim e eu não posso ter a audácia de dizer que vai funcionar para todos. Mas eu tentei fazer da forma que foi melhor para mim. Bom, volume de água precipitada é uma lógica. Quanto choveu vezes área. Unidade cúbica, unidade linear, né, altura, e área, unidade quadrada. Linear, quadrada da cúbica. Esse aqui é o desenho do hidrograma unitário, só está dizendo que a ligação do AC no unitário é reta, não tem as outras formas. Vazão que escoa, vazão do escoamento, é a vazão observada menos a vazão de base. Falei e não disse nada. Fisicamente, a vazão que escoa é tudo que choveu menos o que está embaixo. Perfeito? Lógico. Aqui só está escrito para a gente levar para o cálculo. O volume escoado é a soma de todas as vazões escoadas pelo tempo que escoou. Tudo que escoou pelo tempo que escoou. Vai dar o volume total. Coeficiente de escoamento. Volume escoado pelo volume total. Quanto por cento de tudo é o escoamento? É o volume escoado pelo total. Chuva efetiva é o coeficiente de escoamento pela chuva total, vezes a chuva total. Chuva efetiva, por que efetiva? Como estamos buscando vazão, é a chuva que gera vazão. A chuva que gera vazão é o quanto por cento da chuva vira vazão vezes a chuva total. E vazão vai ser precipitação unitária, precipitação efetiva, a chuva que gera vazão, vezes a vazão efetiva, a vazão de escoamento. Uma informação importantíssima nesse ponto. Isso aqui não está em lugar nenhum. Isso aqui a gente, vocês, eu, seja lá quem for, atribui, porque eu tenho que inventar isso, eu tenho que criar a chuva unitária. E eu tenho que dizer de quanto é a chuva. Então, a chuva unitária é atribuída, vocês não vão achar em lugar nenhum ela. Eu quero fazer o hidrograma unitário. Claro, eu pego uma mini bacia com vazões minúsculas e quero um hidrograma unitário de 10 horas. Não vai rolar. Eu vou ter que fazer de poucos minutos. A prática... Deixa eu espirrar. Esse troço não para de falar. Saúde. Obrigado. A chuva unitária geralmente é 1 hora. Mas tu vai ter tamanhos de bacias, tá? Mas na praxe é 1 hora. Aqui está a nossa sequência, eu adoro isso. Eu faço porque é útil para mim, gente. Mas fiquem livres para produzir do jeito que vocês quiserem. Isso foi o que funcionou para mim, ok? O conhecimento se forma cada um criando da sua forma, nós unindo tudo isso e tentando melhorar. Agora, eu dizer que isso é o perfeito e todo mundo tem que fazer isso é uma audácia sem tamanho.
certo? Então, eu tenho a sequência do cálculo. Eu começo aqui, venho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Próximo passo da minha forma de entender cálculo. Eu aplico isso aqui num exercício. Terceiro ponto, eu começo a inventar outros exercícios. Entendi. Certo? Terceiro tipo, que agora é o resumo do resumo do resumo, tá, gente? Nós temos 3 tipos de hidrograma. Lembra no início da aula? Hidrograma unitário sintético. Isso aqui foi feito pelo Soil Conservation Service, Serviço de Conservação do Solo americano. É o órgão governamental que lida com essa porra toda lá. Fortíssimo, muito bem aparelhado, muito bem conduzido, sabe? Uma coisa séria. O Soil Conservation Service criou um método de geração de hidrograma simplíssimo, com pouquíssimos dados. Com certeza ele é muito pior que o hidrograma observado, mas na ausência de informações pode-se usar esse. Ok? É tipo guerra. Na guerra eu vou ter poucos recursos, eu tenho que tentar me virar com aquilo. Quem foi escoteiro sabe o que eu estou falando. Então, o método do Soil Conservation Service, o hidrograma unitário sintético ou hidrograma triangular, ele tem uma sequência própria. Então, todas as equações dele são próprias. Eu não posso usar equações de outro. Então, tempo de concentração para hidrograma unitário se calcula assim. Hidrograma sintético unitário. Então, o que eu tenho aqui? Comprimento e declividade. Comprimento... não, tempo de concentração que eu vou gerar. Comprimento em quilômetro, declividade, porcentagem, né? Quanto por cento está inclinada a bacia. Então, por enquanto, vão anotando aí. Por enquanto, eu tenho que ter 2 informações físicas. Comprimento da bacia e declividade. Calculei o tempo de concentração. Tempo de retardamento é 60% do tempo de concentração. Não precisei de mais informações, é uma conta. Tempo de ascensão é o tempo de retardamento mais duração da chuva sobre 2. Informação importante. Não tendo a duração da chuva, usa-se, eu já falei isso lá no início, não tem a duração da chuva, usa-se tempo de concentração. A maior chuva possível que pode afetar uma bacia hidrográfica é a chuva de duração do tempo de concentração. Lembram a esponja? Ela vai enchendo, enchendo, enchendo. Passou do tempo de concentração, não me interessa quanto chover a mais. O que gera vazão já está aqui. O resto já passou. Já passou do nosso limite, foi lá para baixo. Aqui. Esse aqui nós já calculamos, tempo de ascensão. Tempo de base, 2,67 vezes o tempo de ascensão. E o hidrograma vai ser 2 vezes o volume total sobre o tempo de base recém-calculado. O volume é chuva unitária, que a gente cria, o unitário sempre a gente define, e a área da bacia. Percebam, nós criamos um hidrograma a partir de comprimento da bacia, declividade e área da bacia. Essas 3 informações são precisas. Porque a duração da chuva nós vamos igualar o tempo de concentração calculado antes. Pelas fórmulas dele. É simplíssimo, gente. Muito simples. Muito simples. E importantíssimo. Na ausência de dados, vamos fazer um asterisco. Brasil. O Brasil não tem dado de nada. O Brasil é a África dos dados. É o Suriname dos dados. Não tem nada aqui. Temos isso para trabalhar. É bom? Cara, na falta de outra coisa dá para usar. Hidrograma observado é muito melhor. Temos aqui a nossa sequência de dados. Como eu falei, o que funciona muito bem para mim. Tempo de concentração, tempo de retardamento, tempo de ascensão, tempo de base, vazão de pico e o volume para usar. A sequência de cálculo. Um bom programador,
Joga isso aí no Excel e faz brincando. Tu vai jogando valores e ele vai calculando o hidrograma. Não que seja útil para alguma coisa, só estou tentando demonstrar a simplicidade disso. Resumindo, hidrograma observado é um retrato do que a chuva gerou de vazão na bacia. A partir do hidrograma observado, a gente cria o hidrograma unitário, que é um coringa. Ele vai ter uma chuva definida por nós, para a gente poder trabalhar, um hidrograma simples, que tem propriedades que a gente pode jogar para um lado e para o outro. E temos o hidrograma sintético triangular, ou hidrograma unitário sintético, mesmo nome, que segue essa sequência de dados. Ele é o mais simples que tem, na ausência de dados, usa-se ele. Certo? Algum aluno mais antenado pode me dizer, bah, professor, tu podia ter me ensinado só isso, esquecer tudo que nós vimos até a aula passada. Sim. Só que daí nós seremos esses caras essas aulas de videoaulas de YouTube. Ensina só a ponta, tu não sabe de onde veio as coisas. É importante esse conhecimento básico, tá, gente? É muito importante tu ter o alicerce para montar para montar o teu raciocínio. O teu raciocínio não pode começar do fim. Isso é furada. Raciocínio começando do fim é a receita do fracasso. Tu vai te perder uma hora. Tem que estar bem alicerçado. Eu acho que o grande, como é que eu vou dizer? O grande ensinamento atual é: tenha um alicerce estável. Esteja bem estabilizado no que tu pensa. Seja o que for. Seja o que for. Deu um barulhinho aqui. Bom, aqui vai falar um pouquinho sobre precipitação efetiva. Precipitação efetiva é a chuva que virou vazão, tá? Eu não vou entrar nisso aqui, nós vamos fazer os exercícios para seguir a linha direta. Isso aqui, ó, gente, relações funcionais, essas fórmulas do Soil Conservation Science, nós vamos usar fortemente na aula que vem. Ok? Nós vamos usar pesado isso. Por isso que eu estou passando. Nós vamos usar direto esse tipo de conta, mas hoje não. Eu refaço tudo isso, que é curva número, etc. Tá. Vamos para o exercício. Tá entendido? Eu não pulei aquilo ali. Aquilo ali na aula que vem, volta tudo e nós fizemos inúmeras vezes. É que eu não queria perder o fio da meada. Eu nem sei. Depois de, sei lá, 40 vezes essa disciplina, eu não sei por que eu não tirei dali ainda. Bom, são 3 exercícios na sequência do que a gente estudou. Exercício 1. A partir do hidrograma observado, geramos um hidrograma unitário. Exercício 2. Temos um hidrograma unitário. Vamos jogar uma chuva nele e ver a vazão que essa chuva gera. Bem prático. Terceiro exercício. Criamos um hidrograma unitário triangular e jogamos uma chuva nele, tudo junto, ok? Vocês vão ver a praticidade disso. Bom, tem uma bacia de 130,4 km², choveu 90,5 milímetros em 2 horas. Dados. Determine o hidrograma unitário com altura de 10 milímetros e duração da chuva de 2 horas. Primeira informação que vocês têm que registrar em algum lugar, gente. Tem que saber isso que eu vou falar agora. Isso cai em prova. Se eu fizesse a mesma pergunta e aqui dissesse duração unitária de qualquer outro valor, a resposta é impossível resolver porque a duração das chuvas são diferentes. Eu só gero um hidrograma unitário com duração de chuva igual à duração da chuva observada. Tá aqui. A duração não pode mudar.
Opa, pulei. Ok? Vamos lá. O que temos aqui? Isso aqui é o hidrograma. Só que ele não está em forma de gráfico, está em forma de tabela. Tempo e vazão observada. Já foi dado a vazão de base. A vazão de base é a vazão abaixo do AC. Ou seja, acima do AC é a vazão observada menos a de base. Então, essa coluna amarela vai ser a vazão observada. QI na tabela. Na tabela de fórmulas. Ou seja, cada linha vai ser isso menos isso. 0 é 0,7 menos 7. 0,7. 12,2. 13 menos 0,8. Fisicamente, eu estou calculando o que está acima do hidrograma. Primeira coisa que eu faço, o somatório. Eu estou seguindo aquela tabela. Somatório de todas as vazões superficiais. 295,1 é a soma disso aqui. Olha essa porcaria aqui. Bom, volume precipitado. Choveu 90 milímetros, vezes 10 na menos 3 para passar para metro, em 130,4 quilômetros quadrados, vezes 10 na 6 para passar para metro quadrado. Choveu isso aqui. Volume total. É a altura do que choveu na área da bacia. Volume escoado. É o somatório que nós calculamos a recém, 295, vezes o tempo que choveu, 2 horas. Então, 295,1 metro cúbico por segundo, vezes 2 horas, que são 2 vezes 3.600 segundos. 2.124.720. Coeficiente de escoamento. Isso aqui dividido por isso. Sequência de cálculo. 0,18. O que quer dizer o 0,18? 18% da chuva vira vazão. Chuva efetiva. Coeficiente de escoamento vezes o total da chuva. Choveu 90,5 vezes 0,18. 16,3 da chuva vira vazão. E essa é a conta que a gente faz linha a linha para estabelecer o hidrograma unitário, ou seja, vazão superficial, que é toda essa coluna aqui, ó, essa aqui, então é a vazão superficial essa, depois essa, é cada uma, né? Vazão unitária, volume unitário, vazão unitária, que é o que nós estamos buscando, chuva efetiva recém-calculada, e chuva unitária, foi dito no problema que era 10. Então, fazendo o rearranjo disso, botando o vazão unitário em evidência, fica isso aqui, ó. Joga o 10 para cá, o 16 para cá e o QU de volta. Então, 10 dividido por 16 dá 0,61. 0,61 vezes vazão observada. Então, o que eu faço? Eu pego essa coluna aqui e jogo vazão observada vezes 0,61. Na primeira linha dá 0, na segunda 7,5. 0,613 vezes 12, 7,5. 0,613 vezes 43, 26. E assim por diante. Gerado o nosso hidrograma unitário. Isso é criar um hidrograma unitário. Fácil, em 2 slides. 2. O primeiro foi a apresentação, então em 3. Está aqui ele. Esse é o nosso hidrograma unitário. Informações dele. Vazão máxima, o pico, 37,4. Então, é um hidrograma unitário de 2 horas para uma chuva de 10 milímetros. Se eu quisesse o hidrograma unitário de uma chuva de... não, retira. Se eu quisesse a vazão resultante de uma chuva de 2 horas de duração e 20 milímetros. Ó, a nossa chuva unitária é 10, estou falando de 20, é 2 vezes.
a vazão máxima seria 2 vezes o 37. A proporção que aumenta de chuva aumenta de vazão. Segundo, já tenho o hidrograma unitário e eu tenho uma informação de chuva e quero ver qual a vazão que essa chuva gera. Bem legal esse aqui. Então, as ordenadas do hidrograma unitário da bacia são fornecidas abaixo. Isso aqui é o hidrograma unitário. Tá? Tempo, vazão. Correspondem a 1 hora, chuva de 1 hora de duração, 1 hora de duração e altura 10 milímetros. Sabendo que 40% da chuva é precipitada nessa bacia escoa superficialmente, então, coeficiente de escoamento 0,4, calcule a vazão máxima produzida por essa chuva de 3 horas. Ou seja, tem uma chuva de 1 hora aqui, uma de 1 hora aqui e uma de 1 hora aqui. É uma chuva de 3 horas dividida em 3. Posso usar. Bom, aqui está. Eu vou ensinar como é que. Ensinar não, vou explicar. Eu odeio falar ensinar. Como é que se gera isso aqui. Bom, em amarelo, dados do problema. Tempo e hidrograma unitário. A primeira chuva era 15 milímetros, está aqui. 1 hora de duração, o hidrograma unitário deu 1 hora, posso aplicar. Mas ela tinha 40% de efetividade, coeficiente de escoamento 0,4. Então, a chuva de 15, a chuva efetiva virou 6. O que eu faço? Eu pego esse 6. Por que 0,6 aqui? Minha chuva inicial era 10. Eu tenho que dividir por isso. A chuva inicial era 10 milímetros. Então, a chuva que eu vou jogar, eu divido. Então, 0,6 vezes 0, 0,6 vezes 8 dá 4,8, 0,6 vezes 20 dá 12, e assim por diante. Faço a mesma... Deixa eu trocar de cor. Faço a mesma coisa para a segunda chuva. Essa aqui, que é 30. V04 dá 12, divide pelos 10 da chuva unitária, dá 1,2, e multiplico por 0, por 8, por 20, 13, 7, 3 e 20. E dá isso aqui. Uma informação importante aqui. Por que que aqui eu retiro esse valor? Porque na primeira hora, essa chuva não existia. Ela começou 1 hora depois. Então, ela começa na segunda hora. O mesmo se faz para a chuva 3 de 20 milímetros. V04, divide por 10 e multiplica todos. Multiplica aqui. Deixando as 2 primeiras horas vagas, porque ela não existiu aqui, ela começou aqui. Se tivesse mais uma, fazia isso de novo. Qual vai ser a vazão máxima? Eu somo isso aqui. Somo as linhas. Matematicamente, eu somo a linha, esqueço a parte física. Qual é a chuva máxima? 38,2. O maior valor ali. Direto. Ok? Esse é um exercício, ficou bonito, pintadinho. Esse é um exercício de aplicação da vazão, aplicação de uma chuva num hidrograma unitário. No primeiro, geramos o hidrograma unitário. No segundo, jogamos uma chuva num hidrograma unitário. E vamos para o terceiro, que é a construção no hidrograma unitário sintético. Simplíssimo isso aqui. Construa pelo método do Soil Conservation Service o hidrograma unitário sintético de uma chuva de 10 milímetros para uma bacia de 8 km² e tempo de concentração de 1 hora. Esses foram os dados. Baseado nesse hidrograma, determine o hidrograma resultando de uma chuva de 16 milímetros e 1 hora de duração. Novamente saliento. Se esse valor aqui, essa 1 hora de duração, fosse outro valor, não poderia fazer. Eu poderia fazer a metade, gerar o hidrograma,
mas não poderia aplicar a chuva no hidrograma. Vamos lá. Tempo de retardamento, 0,6 vezes tempo de concentração, 0,6 horas. Estou usando em hora. Tempo de ascensão, tempo de retardamento. Duração da chuva, não tenho, uso tempo de concentração. 1 hora dá 1,1 hora. Então, esse TA aqui eu já tenho. O TB, 2,67 vezes TA. 2,94 horas. Então, 1,1 e aqui 2,94. Ah, botei a mesma cor. 2,94 aqui. Bom, muito ruim em hora. Então, vou transformar para segundo. 1,1 hora dá 3.960 segundos. Aqui. E aqui, 10.584 segundos. Seguir a receitinha, gente. Volume, 8 km² para metro quadrado. 10 milímetros para metro quadrado. 80.000 metros cúbicos. Cálculo do pico do hidrograma. E isso aqui é a mesma coisa disso, tá, gente? Dedução matemática. Eu estou botando 2 para cá, babá, virando todo esse jogo para ficar o vazão em evidência, que é a informação que me interessa. 2 vezes 80.000 pelo TB. TB eu calculei aqui, tá aqui, ó, tempo de base. 15,1. É isso, tá gerado o hidrograma unitário sintético. 1,1 ou 3.960 segundos. 2,94 hora ou 10.584 segundos. E 15,1 metro cúbico. Tá feito ele. Pico do hidrograma, ele é um triângulo. Hidrograma resultante de uma chuva de 16 milímetros e 1 hora de duração. Se a duração fosse outra, tu faz um X e diz, impossível calcular devido a durações da chuva do hidrograma unitário e da chuva requisitada não ser a mesma duração. Bom. O que eu faço? Era 15,1, correto? A chuva unitária era 10. A chuva que eu estou perguntando é 16. Se eu dividir a chuva que eu estou perguntando pela unitária, 16 por 10 dá 1,6, ou seja, ela é 60% maior. Eu tenho que ver a proporção que aumenta a chuva. Aumentou 1,6. Eu jogo esse 1,6 na vazão de pico e eu tenho a vazão resultante. Até aqui, nós fizemos o exercício 1 de uma forma mais simples, tá? Foi isso. Aqui, nós fizemos o exercício 2 muito mais simples. Claro, é o resumo do resumo do resumo. E o resumo, quanto mais resumido for, mais simplório é. Mas na ausência de dados, pode se usar. Puta, terminou. Espera aí. Deixa eu só parar o compartilhamento. Deixa eu resumir isso para vocês. O que a gente fez? Nós tiramos um retrato do que a chuva gerou na bacia. Conseguimos entender isso. E a partir daí, trabalhamos os hidrogramas. Mexemos muito mais com o entendimento do hidrograma do que com a geração dele. Porque na prática profissional, vocês vão ter que... Vamos crer que esses hidrogramas estarão disponíveis num futuro próximo e a gente possa trabalhar com eles. Certo, gente? É rápido mesmo. As aulas de escoamento são bem mais rápidas. Podem ligar os microfones de volta. Quem tiver ainda aí. Quem quiser participar da resenha.
O Rafael deve estar almoçando, jantando. O William foi mexer na bolsa. Tava dormindo, cara. A Para. A resenha bolsa não gravada, opera foi. nessa hora. A Beatriz não opera essa hora. Mas É só. o William tá por Só fora, cripto. cara. Como é que ele Tem não que ir tá na operando na Binance. bolsa chinesa? Eu vi ontem isso, cara. Meu Deus, eu só não fiz porque eu teria que ter uma conta, uma corretora internacional. Mas vamos mesmo. Ai, Não, preguiça, cara. Nossa. Cara, Eu tinha preciso. um Para, aluno, eu preciso terminar o TCC, velho. Para, eu preciso terminar o TCC tem um e aluno. integrado. TCC, esquece TCC. Cara, me expliquem uma Investe. coisa aqui, bosta. ó. Vocês são bem mais malandro que eu. Tem um aluno de hidráulica que estava me falando que, cara, eu não sei como é que funciona. Ele joga uns jogos, daí gera não sei o que no Jogos em jogo, blockchain. e ele não bota um pila. Daí o que ele gera no jogo, ele aplica. Não é no Binance, é um troço parecido. Como é que É funciona Tô isso? jogos ligado, em tô ligado. blockchain. Tô ligado. É tipo, o jogo tá dentro de uma blockchain, então o jogo tá gerando a partir do computador, não só o jogo tá gerando dinheiro para os Ele desenvolvedores, eles gera. estão devolvendo uma parte pra ti, pra tu te incentivar a continuar jogando e gerando mais dinheiro pra eles. E daí ele aplica isso aí e vai produzindo. Cara, ele me mostrou um trem lá que ele investiu em 4 meses. Só os centavos dos jogos, lá são valores pequenos, né? 2.000% Vai o troço gravar a resenha, valorizou. professor? Oi? Vou. Vai gravar a resenha também? Para nós lembrar daqui uns anos. Pra gente dar Viu, risada gente? depois. Gente, a aula terminou. Quem quer ir embora vai. Aqui nós vamos seguir num papo viajão, assim. Eu não vou me ofender com ninguém que for embora, viu? Eu respeito as pessoas sérias. Só pra nós terminar o assunto de antes, Isso cara, é no mentira, o professor calendário. guarda rancor de todo mundo que sai da aula dele. Vai te Ele, fuder. ele anota o nome de todo mundo num caderninho pra depois se lembrar. Ah, o cara que tem caderninho é foda, né? No Fala, William. calendário. No calendário chinês, eu nasci no ano do Tigre da Terra, velho. Deixa eu ver Não eu. sei o que significa. Significa, cara, sabe o quê? Nada. É. Travou geral aqui, galera. Cara, eu nasci da cabra da terra. Cabra de terra. Nó. Cara, deve ser um bicho muito brabo. Características do signo. Tu não leu isso, William? Ah, onde que tem isso? Não, eu vi no E Wikipedia. Não tinha voltamos isso. para o assunto de signo. Cara, pra tu ver, eu Claro. falei antes do ano do rato e eu nasci no ano do rato. Vai se fuder. Eu nasci no ano do Touro de Fogo. O touro de fogo. Os O chifres vêm boitatá. queimando já. É o boitatá. Certo. Boitatá. Ai, muito boa essa. Aqui, ó. Cabra. Ó, quem nasceu em 91 aí, ó. Quem nasceu em 91 é junto comigo. 91, 79, 67, bem, até 19. É celebrado. O horóscopo é dividido em 12 signos. São só 12. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Cabra no amor. Ui! Cabra no dinheiro. Aqui, ó, tu viu? Não, tu viu que cada tipo tem um negócio, né? Não sei se Aham. eu tô, mas do de tigre aqui tem tem o de metal, de madeira, o de água, o de fogo e de terra. Coração. Ah, tá, Capitão já tá Planeta. errado aqui. Capitão Não, já tá errado Planeta. aqui, porque não, aqui Capitão diz Planeta. Meu, que o de terra não é ambicioso, velho. Já tá errado. Então, tô Não, errado. o William quer ganhar uma fortuna na bolsa, então tá errado mesmo. É. Encara as coisas muito literalmente. Um pouco de agressividade. Nossa, É um conduzirá ao pouquinho, um sucesso. pouquinho. Nossa senhora. Cara, mas é que nem assim, ó. Autoconfiança. Tudo que a gente fala aqui, assim, ó, não levem como opinião, não é pra ofender ninguém. Mas, cara, é tipo vidente, né? Tu começa a jogar o verde assim e o cara vai caindo e tu acerta todas. É tipo isso aqui, se eu tô lendo a cabra da terra de metal, de madeira, é tudo igual, cara, com outras palavras. Legal, cara. Cara, não querendo ofender ninguém, mas questão de vidente é, tu olha pra pessoa enquanto tu tá falando e conforme o que tu vai falando, tu vai vendo, opa, ele reagiu assim quando eu falei essa coisa, então
Vamos falar outras coisas nesse assunto e Claro. Cara, vamos fazer ele acreditar. aí entra um bagulho que eu acho massa é o MBTI. Acho que é MBTI, não lembro. MB. Nossa, peraí, deixa eu ver. Que é uma parada Isso. que. Isso eu acredito. Isso pode ser interessante. Mentalista é bem isso. O que é É um isso? teste de personalidade. Hum, Um teste de personalidade. Acho que é isso o nome, não lembro. William, Deixa eu ver aqui. Isso já porque, tipo assim, tu faz todo um questionário, aí esse questionário te leva pra um lado, saca? sim. As Isso pra 16 mim já é mais. personalidades. Isso, é, às vezes, é MBTI, não. Isso não. Olha isso aí que eu escrevi ali no chat. Pesquisa sobre isso aí. Os caras são muito loucos. Esse é uma noia. Uma noia piradaça. Assim. Quer ser ainista? Cara, é muito louco. Como é que é? Uma outra que é bem louca é a cientologia. É cabala, né? Não. Cientologia e cabala é diferente. Cabala é massa, cara. Eu curto. Cientologia é aquela que tu paga pra tu entrar, que é das Cara, celebridades de Hollywood. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha tido algum conhecimento sobre o islamismo. E tive nessa viagem. Eu nunca tinha ido para aqueles lados. Cara, posso dizer para vocês, não sei se é opinião de turista ou coisa, mas é bem diferente do que é vendido para nós. Tô Não, dando o islamismo em si é completamente diferente. eu tô dando a minha percepção do que eu senti. Não é cortar braço, fuder com todo mundo. Não é. É um troço massa. Só que dentro de qualquer religião, qualquer partido, qualquer noia, tem os loucos. Mas é que isso professor, tipo, toda religião que segue algum livro, Bíblia, Alcorão, qualquer outro tipo de coisa, ela nunca vai pregar por um lado mais agressivo, mesmo tendo muitos trechos que vão para esse Aham. lado, no caso, os extremistas, como falam, né, sempre extremismo não é bom, mas qualquer religião que leve em consideração um livro da sua crença, no caso, Bíblia, Alcorão, os outros que tem, nunca vai ser Vocês levado para sabem, olha só, um lado mais agressivo eu não disso. queria ir, daí minha esposa queria ir na mesquita em Abu Dhabi, na cidade vizinha, no Emirado vizinho, que é o Emirado mais rico. É muito interessante alguns preceitos deles. Eles não veneram figuras. Na Igreja Católica, a gente está acostumado a ter figura pendurado por tudo. É só figura humana. Para começar, Jesus está pendurado numa cruz. Define-se que aquilo é Jesus. E santo e é uma distribuição E os de. próprios vitrais são Claro, e assim, adorações ó, de ídolos. cara, parece o governo federal, uma distribuição de cargo para santo, que cada santo é responsável por uma coisa, né? É quase uma distribuição de Mas, cargos. mas tu sabe a teoria dos santos, da origem da necessidade de tantos santos, né? Não. É a questão da apropriação dos deuses de outras mitologias, da agregação dos romanos, dos gregos, de tudo, para fazer com que Legal. fosse Uma coisa mais ampla. não só uma coisa mais ampla, mas uma acreditação da maior população E pela eles, crença. deixa eu voltar, e eles lá, cara, eles não veneram figura alguma. A mesquita não tem nada. A mesquita que eu fui lá, que é um palácio, um troço sensacional, tipo assim, ó, é o Vaticano moderno com tecnologias atuais, o que se fez milhares de anos atrás. Não tem figuras. E as pessoas vão lá rezar e elas rezam para uma figura que elas pensam. E cada um imagina de uma forma. Eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo o que eu vi. Sim, mas E- é que nem os muçulmanos. A adoração de Meca Meca é- é o ídolo. mas são os muçulmanos, são Sim, eles? sim. Mas a adoração de Meca é o ídolo deles. É aquela pedra negra. É aquilo ali. E cara, assim, ó. Daí eu perguntei, tem um sheik que já morreu agora, 10 anos, 15 atrás, que foi o que
que prospectou a criação dos Emirados Árabes, porque assim eles são emirados, mas não eram reconhecidos pela ONU. Então eles tiveram que se unir, criar uma espécie de um país, ter um presidente, frescura, tá? Daí eu perguntei, onde é que tá esse cara? Esse cara morreu. Tá, mas tá onde? Tá no cemitério? Só que na nossa cultura ocidental, viagens, tu vai no cemitério ver a pessoa. Lá no Vaticano, tu vai ver os papas enterrados. Tu vai no Panteão em Paris, ver Rousseau, Voltaire. Cara, morreu para eles? Morreu! Tu fica com a memória do cara, a imagem do cara, mas o corpo A não é mais o história do que cara. ele fez a gente tem a adoração Do dos corpo. locais. É exato. Cara, eu achei bonito isso, assim, a forma. Tu fica com aquilo na tua memória, mas tu não. Cara, o cemitério é uma coisa. Não é um lugar público. Porque os caras só vão lá quando o cara morreu. Deu? Entendeu? Não você vai visitar. Não tem o dia definados. Mudou. Só Não que é é que umas. nem, por exemplo, no México, Dia de los Muertos, que é uma festa, que Uhum. é uma cultura de festejar os falecidos e lembrar deles. Não. É, tu pega Eles lá, o cigano. man- O cigano faz festa quando morre, né? Pro cara sim, ir. faz Cara, uma mas passeata gigantesca, faz tudo. então tu vê assim, ó. Cara, eu que me considero um pouquinho informado, eu sou muito mal informado. Porque a informação não vem crente pro cara. Vem toda atravessada. O lance assim, daí eu comecei a questionar, tá aí, a reza, como é que é? Não, são 5 horas por dia, tem uma extra que o cara reza. Tá, mas tem que ficar 3 horas rezando. Cara, é 5 minutos a reza. 5 minutos. Tá, mas tu faz o quê? Ah, eles fazem gestos e proferem palavras. Eu fiquei pensando, cara, quando tu vai na igreja, tu te ajoelha, tu fez um gesto. Tu profere um Pai Nosso, tu proferiu palavras. Só que não são palavras que a gente conhece. É igual. É igual. Mas as religiões são basicamente iguais, são ritos, são Mas é modos, vendido são. para nós. Mas, Rafael, mas é vendido para nós que aquilo lá é o demônio, né? Muita Ah, gente me, sempre vai ser. muita gente me falou, ei, tu vai ser preso, não sei o cara. Nada, 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 É que nada. sempre a gente vai sempre ter uma propaganda diferente. É que nem a Rússia. A Rússia é um lugar horrível, é um lugar. Cara, eu tenho uma Tudo é. curiosidade de conhecer aquilo. Ah, eu Geralmente as também. pessoas têm medo do que não conhecem, né? É isso. Ah, é verdade. Daí é percepção minha, assim, ó. Mas eu tenho uma ideia que essas coisas são faladas que é tão ruim porque funcionam tão bem para os outros não ter acesso. Tu já criar uma versão. Mas funciona muito bem, cara. Funciona bem. Tipo assim, ó. Caras, tem a ver com a religião, tem a ver com a forma, tem a ver com o recurso que eles têm. Não existe nenhuma possibilidade de algum roubo. Eles não conseguem entender o que é roubar. Um É, segurança, o segurança de um shopping, eu conversava com ele não entendia que um brasileiro roubava de um brasileiro. Ele dizia assim, não pode. é um Quem, conceito diferente. ele disse, quem rouba é um imigrante que não conhece o seu povo. Mas um povo não rouba do mesmo povo. Ele dizia bem assim. Eu sei, lá no Brasil você mata. Não. É muito diferente. É muito diferente. É um troço doido. Na, na mesquita tem foto do Papa. Tem uma foto quando o Papa esteve lá, em tamanho real, assim. Eles estão construindo do lado o Templo das Religiões, que são 3 igrejas e um jardim, assim. 3 igrejas, igreja católica. Mas são 3 prédios, 3 templos. 3 templos, do mesmo tamanho, iguais, quadrados. Só que cada um vai ter suas características. Um muçulmano, uma sinagoga de judeus e uma igreja católica, no mesmo terreno para celebrar a união. Daí eu fiquei É, isso pensando assim, ó, isso eu aí é o fui, ideal.
Fui 2, 3 vezes. Para a Itália eu já fui um monte de vezes, mas no Vaticano eu fui 2 ou 3. Cara, não tem nem um pingo de falar de outra. Só eles valem. Só nós, né? No meu caso. Só nós valemos. O resto tudo errado. Mas é aquilo que eu te falei da questão de propaganda, da questão de fazer com que algo seja maléfico e algo seja bom. Os do bem e os do Se mal, tu né? fizer tudo ser bom, tudo ser perfeito, como é que você vai manter o pessoal preso? Uhum. Eu não querendo, realmente não querendo ofender ninguém, mas o próprio evangelismo. O evangelismo faz com que muitas coisas sejam do demônio, muitas coisas sejam erradas e muitas coisas sejam maléficas, e só eles são os salvadores. Uhum. Eu sou o cara, né? Exato. Eu sou a salvação. Puta que pariu, é assustador, cara. É que assim, ó, tu vê uma coisa, mas sei lá, cada pessoa traduz de um jeito, sabe? Eu fico pensando assim, e eu fico pensando e me sentindo burro por tanto tempo pensando diferente, sabe? Tudo bem, a visão de turista é a visão de turista. Mas é uma visão Mas diferente. Já é uma é, visão. E eu concordo com o que o Denis falou, botou no chat. É tudo uma questão de ponto de vista, de tu pegar a pessoa que é praticante dessa religião, que é de tal lugar, e perguntar, tá, como é que tu vê isso? Como é que é pra vocês? tu sabe que, e lá eles falam o seguinte, os radicais são da Arábia Saudita. Me fez eu pensar uma coisa, se o cara for para a Arábia Saudita, tu vai ver que não são todos. Vai ter alguns lá, mas é um preconceito deles com a Arábia Saudita. Daí começam a ter Claro. preconceitos menores internos. E assim como os da Arábia Saudita acham que eles são os errados, porque eles lá falam, não, eles são os extremistas. Que coisa, né, cara? Pá, essa história da segurança, olha, meu, eu girei já. E eu nunca senti em lugar nenhum do mundo. Segurança. Segurança, assim, ó. Foda-se. Tu pegar dinheiro na mão para pagar ninguém. Cara, tu até vê os imigrantes olhar a tua mão, mas não passa Não a sente ideia medo. deles de botar a mão. Não sente medo de que eles vão pegar, vão. Não. É bizonho, é bizonho. Claro, é um troço minúsculo, né, cara? Uma bosta o tamanho. É fácil de controlar, mas É minúsculo, mas não é minúsculo. Se tu pegar em escala, uma São Paulo é fácil de controlar? é. Uma cidade de São Paulo? E daí eu, por natureza, eu sou meio fora do ar. Eu não sou a favor da democracia, eu não concordo com a democracia, eu não, para mim não bate assim. Daí todos os lugares que eu visitei, mesmo sendo a percepção humilde minha, aonde tem um soberano funciona melhor. Porque para a briga para te ser soberano, onde todo mundo pode ser o soberano. Cara, lá tipo assim, ó, para mim aquilo é uma evolução das famílias reais. O que eles fazem? O herdeiro não é herdeiro por direito, é por mérito. Então há um conselho na família, sei que o quem, que escolhe o herdeiro, não é o filho mais velho. Pode ser, mas é o mais apto. Cara, isso é uma evolução. Toda a família real, os possíveis herdeiros, têm que sair do país para estudar. Vão para a Inglaterra, a maioria. Eles voltam capacitados. É isso aí que o Denis falou. Tu sustenta uma. E lá a família real é uma coisa que eu notei que é diferente. Famílias reais, por tradição, vivem da renda do país. Lá, eles têm sim, se eu não me engano, é 52 ou 48, não lembro. Da renda do país é deles. Mas eles não sentam naquela grana. Eles aplicam aquela grana, eles têm construtora, eles têm negócios. Então, assim, ó, Eles reaplicam no povo, eles reaplicam. reaplicam Não, para eles. no lugar. Não, Não, vamos lá, reaplicam para eles. Mas é uma claro, para evolução. eles, mas a infraestrutura
vai beneficiar Sim. todos, mesmo que eles apliquem. Ah, vamos aplicar numa estrada para minha casa de campo. Ok, mas essa estrada vai ser Não, aplicada. mas não é nem isso, Rafael. Eles aplicam numa construtora para vender apartamentos para aquele dinheiro que eles tinham virar 10 vezes aquilo. Claro, mas é isso que eu quero dizer. Essa aplicação, por mais pontual que seja para eles, gerar riqueza para eles, É respinga. cria uma. Isso, cria uma atmosfera para todos. Cara, Não é algo assim só para a família deles, é para todo mundo que tá ali em volta. E daí tu termina com essa nhaca de todo mundo. Cara, assim, ó. A Perdão nhaca é a briga. perdão A pelo que nhaca eu é vou a falar. briga. Eu vou falar uma coisa muito pesada, assim. Minha esposa fica braba quando eu digo isso. Mas eu não acredito que o voto do Rafael, que tem noção do que acontece, valha a mesma coisa do voto do Zé, que não pensa. Não pode, gente. Isso, por mais que sejam iguais, não pode. Por isso que tu vai ter tantos Zé que não pensam, que não podem pensar, porque é mais fácil de comprar. É esse o Mesma cálculo. coisa. Pode ofender muitas pessoas, mas o que muda não é o meu voto, não é o teu voto, de quem tá Não pensando, é. de quem tá há um ano ponderando, bah, o que eu vou fazer ano que vem? Não. É a massa que foi ali, que foi, cara, vota em fulano e É, todo mundo aqui vai essa ficar bem. isonomia, cara, eu sou muito radical. Eu disse que eu ia fazer um artigo disso, eu ia apanhar, mas eu vou fazer ainda. Teria que ter uma prova para ser eleitor. No mínimo. Pode poder votar, assim, ter uma noção. Cara, deixa eu abrir só um pouquinho aqui que o imperador quer sair. Tu nem mostrou ele hoje. Ele tá com sono. William, tu tá ligado aí? Fala, fala, fala. Olha a tela aí. Tô olhando. Caraca, que é o Imperador esse aí? É o irmão do imperador, comprei. Comprou outro? Comprou! Aham, aham. Caralho, mano. Agora tá na briga. Hoje de noite nós vamos definir o nome. Vai ser mais branquinho esse? Vai ser bege. Deixa eu ver aqui. O Tem um... o imperador já é meio um dourado, assim, Ah, a puxando. cara do imperador, assim, ó. Tá, mas e o Péricles? O Péricles não quiseram vender. Daí só tinha o bege. Ele é primo do Constantino. Vamos ver se Constantino. ah, quem que era o imperador de Roma na época? Era o Constantino? Não, Constantino de Constantinopla, mas. Não, de Roma. Ele era de tudo. Não, a questão é Constantinopla Turquia. e Roma, só para ter uma noção de. Não era, é que era todo um império. Sim, o Império Romano, claro. Tu tem que pegar o posterior a ele. Exato, isso que eu quis dizer. Ah, somebody love. A moça mandou um caminhão de foto aqui quando nasceu. Vai ficar assim, ó. Dá o nome de César pra ele. Pois a Camila queria dar de Cláudio, mas tá louco, cara. Tu bota o nome do imperador e o de pedreiro. Desculpa se tem algum Cláudio aí, mas é muito diferente, né? Os sucessores Coloca, de coloca Constantino Borsalino. foram Como? Ursalino, meu Deus. Borsalino. Judas, o Denis tá com o diabo no corpo hoje. Ó, os sucessores do Constantino foram Constantino, Segundo, Constantinos e Constans. tem o Constâncio Cloro. Cara, Ah, eu colocaria Borsalino ou Fugitoro. Esses dois nomes é legal. Na verdade, Fugitoro. eu botaria o nome dele de Zayed, mas a Camila não quer. Botaria o nome de um sheik. Variantino, da onde essa ideia, Denis? Tá brabo aqui, ó. Vem cá, o pessoal quer te ver, cara. Aqui Um no é banheiro. Constantino, que é de constante, outra é variável, variantino. Achei que se inspirou numa Ah, variante. tu é muito louco, Denis.
Mas é, né? Tem a ver com constância. Sentindo falta do Denner na aula hoje. Denner tá lá com seus monitores, fazendo aplicações financeiras na Binance. Eu consegui botar R$10 na Binance, não consegui transferir isso para moeda nenhuma. Como não? É que tu. Ah, tu botou em reais. Por isso que eu falei que não dá menos de 80. Dá sim, eu já comprei. Eu comprei, só que aquela vez eu fiz no cartão. Não, eu botei lá, tenho. Sim, tu fez o depósito. Sim. Então eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho carteira. Eu tenho $1,78. Baixou o Bitcoin de ontem para hoje. Sim, tá uma queda 000. interessante. Daí eu não posso transferir isso para nada. Depende, tu quer comprar Bitcoin, eu acho que tu não pode. Acho que Bitcoin que vai ter o Não, questão de eu queria comprar ADA. nada. A ADA baixou 8% hoje. Aumentou 14 ontem, baixou 8 hoje. Porque até Ether eu acho que tu consegue comprar bem tranquilo com esse valor. Eu vou ter que aprender a usar isso aqui, não adianta. ADA, o mínimo é R$80 que tu tem que Onde é que tu viu botar. isso? Eu tô aqui na questão de buy, eu botei pra comprar com cartão, tá? Aonde? Tô aqui pra buy crypto. Então, onde é que tá isso? Ah, tu tá pelo celular, eu tô pelo computador. Ah, Bota na versão, não deixa na versão light, deixa na versão advanced no celular. não sei fazer isso. Calma aí, Bom. deixa eu abrir aqui no celular. Cara, tu vem com uns troços muito loucos. Ah! Não, agora foi pra light. Não, o meu tá na top. Ah, Binance já Pro. tava. Claro. Esse aí. Daí eu não sei onde é que tu foi ali. Não, é que eu geralmente fazia pelo computador. Ah, na Lite é mais fácil ainda. No Lite tu tem um botãozinho ali no meio. Tem uma setinha pra cada lado. Eu vou botar na light pra ver. Cara, bota simples nisso. Comprar, vender, converter. Uhum. Daí comprar eu vou procurar a moeda que eu quero, no caso, ADA. Ah, bem mais fácil aqui, diz que 80 é o mínimo. Isso. Por exemplo, Dogecoin, 80 também. Tá aí, não tem um Bitcoin tá lugar, 300. não tem um lugar que diz os preços delas, qual eu posso comprar? É nessa questão aí. E daí tu vê o. Mas daí eu vou ter que ir uma por uma? Eu acho que é, deixa eu. É. Vai ter que ver a que tu quer. E daí ver o. Paris Saint-Germain Fan Token. Ah, tem os tokenzinhos. Que massa isso aqui, cara. Tô fascinado nisso, mais que o William. Mais que isso. O BNB é o quê? Binance. É a moeda É a, da Binance. a moeda deles. Isso. Eu não lembro se ela não tá atrelada ao dólar. $608. Mínimo é 300. Olha só, a Vale fechou em queda hoje de novo. Quem diria? Pensa, Meu ó, Deus. quem comprou ontem o Cardano perdeu 10%. Pra tu fazer trade nisso aqui é doideira, cara. Não, Ó, esse trade é um day trade mesmo, porque tu tem que comprar já pensando no vender. mas olha esse aqui, ó, o IOTEX. Eu não sei o que é o IOTEX. Num dia. Não. Por quê? Onde é que tá essa variação aqui?
Ah, Não o IoTX, tá. O que é isso? Não, esse é o IoTX que tu falou. É esse aí. Mas tem uma variação de 130% em quanto tempo? Vamos ver se Ele eu tá posso. com Aí 135% nas últimas 24 horas. tem que comprar em USTD. Hum, Cara, criptomoeda é muito louco. É muito louco mesmo, isso eu não vou negar. É muito louco. Tá. Já me olharam feio aqui. Gente, eu vou ter que jantar. Receber Já me olharam feio aqui, foi bom. Já olharam assim, tu vem ou a gente vai comer sozinho? já notaram que eu tava falando de cachorro aqui, não tava Tô pegando. trabalhando, cara, pô. Não dá nem pra trabalhar, nem dá pra dar aula mais. Tô Dando fazendo aula aqui de um educação intensivo em financeira. criptomoedas. Nós vamos fazer um curso de cripto. Falou então, galerinha. Vou aceitar a Eu. proposição. Olha o que o Denis botou. Novidade, Denis. Tem dois tipos, o que concorda e o que mente. Você pode falar com teu pai. Se ele discorda de mim. Vamos ver se ele concorda ou se ele mente daí. Não tem. Matar obedecendo alguém. O meu também. Sempre. Aí, para de obedecer um pra obedecer outro. Não tem, não muda nada. Falou, galerinha. Um abração. Até Feito. semana que Boa vem. semana. Mantemos o grupo. Yes, sir.